Boa noite a todas e todos. Né? Neste momento, iniciamos os trabalhos da segunda mesa redonda do primeiro colóquio de Socioanálise, Genealogia e Direitos, promovido pelo projeto Origens e Horizontes. E na mesa que iniciaremos, teremos o prazer de contar com a participação de Nilza Cantoni, Luiz Antônio Fajardo Pontes e Mário Luiz Silva. Antes de nós iniciarmos as apresentações de cada um, vou conceder a palavra para uma breve apresentação. Eu sou Mário César da Silva Andrade, professor do Departamento de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, no campus de Governador Valadares. E, para iniciarmos, vou passar a palavra a Nilza para uma breve apresentação, só para que os nossos espectadores tenham o conhecimento de cada um dos palestrantes desta noite. Certo? Tem a palavra, Nilza. E, mais uma vez, agradeço a todos pela presença, pela disponibilidade aqui em contribuir conosco neste evento. Obrigada, boa noite a todos. E foi bom até lembrar que eu sou de Leopoldina, pesquiso a história de Leopoldina, mas eu não moro em Leopoldina. Eu moro em Petrópolis. E às vezes as pessoas não sabem. Agora mesmo estava conversando com o Luiz e não lembrava disso. Entre outros projetos que eu desenvolvo ao longo desse tempo, que eu pesquiso, o mais longevo foi o Imigrantes em Leopoldina, que eu iniciei em 1994. Eu escrevo para o jornal e publico livros junto com o Lúcio Machado, que é outro leopoldinense apaixonado pela história, mas que também não mora lá. E eu assumi um compromisso com a democratização da informação lá na década de 90, num curso de extensão, era acesso à informação e à documentação. Depois teve um outro curso sobre gestão da informação, que me permitiu aprimorar o sistema de divulgação dos meus instrumentos de pesquisa. E hoje eu estou aqui, foi um grande prazer receber esse convite. A minha ideia é falar um pouquinho desses instrumentos de pesquisa que eu divulgo, distribuo, enfim, compartilho desde então. Boa noite. Obrigado, Nilza. Passo a palavra ao Luiz para a sua apresentação. Sua breve apresentação. Olá, é um prazer também, boa noite a todos, de estar aqui. Eu sou o Luiz Pontes, sou vizinho da Nilza Cantoni, eu já de Leopoldina, embora não moro lá, mas eu sou de São João Nepomuceno, que é uma cidade aqui também da Zona da Mata Mineira, né, que pertence aqui à área da influência de Juiz de Fora, e enfim. E eu, há muito tempo, também me dedico ao estudo da genealogia aqui da cidade de São João, da região, e também um pouco ao estudo da história local. Na verdade, esse estudo da história local tem me feito publicar já com uma certa regularidade, mais especificamente desde 2013, eu tenho uma coluna num jornal aqui de São João, chamado Voz de São João, que fala sobre a história de São João, muito parecida com a história, né, de outras cidades da Zona da Mata, no sentido assim, de cronologia, né, e de alguns eventos que experimentaram em comum. Então, assim, isso me levou a fazer muitas pesquisas, tanto antes como depois do advento dessa era digital, né, que a gente hoje em dia está vivendo. E eu, na verdade, a minha proposta seria, para essa discussão de hoje, era falar não tanto especificamente sobre a minha pesquisa, embora vou comentar alguma coisa sobre isso, mas também sobre a minha percepção
diante dessa transformação que a gente vem sofrendo, né? Principalmente pessoas como eu, que tiveram a oportunidade de viver os dois mundos, vamos dizer assim, o pré-digital e o digital, e experimentar esses dois mundos como pesquisador. Então, eu creio que é um assunto interessante, porque tem muitas diferenças, né? Obviamente, que se produziram nesse intervalo, mas algumas coisas que permanecem. Então, a ideia é comentar um pouco sobre isso também. Obrigado, Luiz. Mário? Muito bem, meu nome é Mário Luiz de Souza da Silva, eu sou o gerente de Relações Institucionais do Family Search. É uma organização internacional que eu acredito que qualquer pessoa que lida com genealogia conhece. Eu também estou muito feliz de estar aqui e poder falar um pouquinho a respeito dos esforços que o Family Search tem feito, exatamente para democratizar, né, o acesso à informação, principalmente na área de genealogia. Nós temos feito muitos progressos nessa área e nós vamos falar sobre isso hoje. Eu sou carioca, meu sotaque me denuncia, né? Mas eu fui criado em Belo Horizonte. Eu fui para Belo Horizonte com 4 anos de idade e só saí de lá aos 17. Então, minha instrução primária e ensino médio foram todos lá em Belo Horizonte, né? Eu estudei no Grupo Escolar Afonso Pena, na Avenida João Pinheiro, em frente ao prédio do Detran, do lado do Arquivo Público Mineiro. Depois eu estudei no Centro Pedagógico da UFMG, quando ele ainda era na Rua Carangola, depois foi lá para o campus da Pampulha, e fiz o 2º grau no Colégio Técnico também da UFMG. Então eu costumo dizer que eu sou mineroca, mineiro misturado com carioca. Estou muito feliz de estar aqui e espero que tenhamos um bom momento juntos. Obrigado. Como vice-coordenador do projeto Origem Horizontes, em nome também da coordenadora, a professora Fernanda Alcântara, agradeço mais uma vez a disponibilidade de todos os convidados, o interesse e a participação de todos aqueles que nos assistem. E agradeço também a parceria na promoção desse evento do IHGMG e da Abrasp, que nos auxilia na realização desse evento. Certo? Sem mais delongas, eu passo a palavra para a Nilza, com o pedido de, enquanto, né, a Nilza faz a sua apresentação, os demais mutem seus microfones e desliguem as suas câmeras para não haver qualquer tipo de sobrecarga no sistema, né, e a palestra não seja interrompida. Certo? Nas próximas falas, eu comunicarei a ocasião. Certo? Nilza, você tem a palavra, será um prazer ouvi-la. Nós dividimos em apresentações de 15 a 20 minutos. Certo? Tem a palavra. Muito obrigado, Nilza. Obrigado, Mário César. Só me diz uma coisa aqui. A apresentação já está na tela para vocês? Já está na tela. E conforme as suas instruções de indicação, a Núbia vai passando. Tá bom. Ok, bom, vamos lá. Eu vou começar pelo seguinte, como eu estava dizendo, né, a questão da democratização da informação é uma pedra no sapato de todo mundo que trabalha nessa área, que tenta fazer genealogia. Mas eu costumo ouvir com frequência reclamações de erros no registro civil e na dificuldade de encontrá-los. Então, eu vou começar por aqui a minha abordagem sobre as fontes disponíveis, e lembrando que para o período que eu pesquiso, que é anterior a 1930, a fonte principal é o assento paroquial em contraposição ao civil. E eu vou explicar por quê. Embora muitos creiam que seja a fonte mais confiável e mais completa, não é o que eu penso a respeito do registro civil. Em primeiro lugar, eu chamo a atenção para o fato das interpretações anacrônicas, ou seja, olhar o passado com os olhos de hoje, pensar o registro civil como ele é feito hoje. Não é assim que a coisa funciona. Na região do meu interesse, somente para quem nasceu depois de 1940 é possível identificar 3 gerações no registro de nascimento.
Quando atravessa a ponte para a década de 30, para os anos 30, as informações começam a rarear ou são inconsistentes. Se eu considerar o registro civil de nascimento como a principal fonte, muitas pessoas que eu pesquisei teriam sido batizadas antes de nascer. Então, vamos lá. Eu destaquei esse trechinho desse decreto-lei pelo seguinte. Aqui vem algumas informações que eu gostaria de falar. Olha só, já no primeiro artigo do decreto, os nascimentos ocorridos no país desde 1º de janeiro de 1879 e não registrados no tempo, deverão ser feitos até 31 de dezembro daquele ano, sob 2 formatos. Aquele que tiver 12 anos ou mais vai fazer uma petição ao juiz togado do cível do lugar de nascimento ou de residência para que seja feito o registro civil. E o que tiver menos de 12 anos tem que obedecer aos artigos lá do regulamento de 1928, porque aí é questão de depender dos pais, né, para a autorização. Acontece que aí, olha, eu destaquei isso aí pelo seguinte: a primeira coisa é que uma das crenças já fica eliminada. Logo no início do artigo, o registro civil de nascimento, ele não começou depois da proclamação da República. Ele foi regulamentado em 1879. Mas, é claro, nem todo lugar teve cartório de registro civil em 1879. No município de Leopoldina, os cartórios foram instalados em fevereiro de 1889, ainda no regime monárquico. Pois muito bem. Para não ficar muito longo, eu não vou entrar em detalhes sobre como era feito o registro antes de 31. Ressalto apenas que era com base em declaração oral, sem exigência de fontes probatórias. Quando em atraso, tinha multa. E para evitar a multa, alterava-se a data de nascimento da criança. Gente, é incongruente acusar o escrivão pelas alterações, pelos erros, pelas alterações de ortografia. Especialmente no caso do registro feito por estrangeiros, a gente tem que considerar que não necessariamente o escrivão entendia aquilo que ele estava ouvindo. Bom, esse decreto é de 31. E depois de 31, há alguma mudança? Basicamente, não. Tornou-se mais comum o registro civil de nascimento por ocasião do casamento, também por declaração oral, sem apresentar fonte probatória e em qualquer comarca. No caso, por exemplo, no caso específico dos imigrantes, estava em Leopoldina, só que aí a família mudou para outra região, os filhos não tinham registro civil. E aí, querem se casar, precisa do registro civil. Como é que faz? Vai no cartório, o próprio interessado faz a declaração, paga as taxas e é feito o registro. Gente, acho que só por isso não dá para afirmar que o registro civil é a fonte mais confiável e a mais completa. Uma pessoa que muitas vezes, inclusive, não sabe nem de onde veio. Aí aparecem aqueles registros, nasceu em tal lugar, nasceu em tal dia. É preciso questionar isso aí. E quanto ao casamento civil, eu quero chamar a atenção também o seguinte: não basta uma certidão de inteiro teor para se tornar uma fonte de uma confiabilidade maior, digamos assim. A minha sugestão é consultar o processo de casamento para saber quais foram as provas apresentadas. Nesse movimento, pode se deparar com surpresas bem interessantes. Por exemplo, as cartas de testemunho, que enriquecem bastante o resultado das nossas buscas. E ainda sobre o casamento civil, eu queria destacar que sobre o casamento, nem sempre o casamento civil foi realizado concomitantemente ao casamento religioso. Muitas vezes o religioso aconteceu primeiro. Mas há que se considerar duas situações: a dispensa de impedimento, se for o caso, ou negativa dos pais ou tutores que dão origem a um processo, tanto civil quanto religioso. No caso de Leopoldina, eu tenho exemplos tanto de casamento religioso muito posterior ao civil, porque a dispensa demorou, principalmente lá antes de 1897, porque a dispensa era pedida ao Bispado do Rio de Janeiro. Leopoldina era do Bispado do Rio de Janeiro.
Então, demorava, aí a pessoa casava no civil antes, às vezes, né? E o reverso também é real. O casamento civil, muito tempo depois do casamento religioso, porque dependia de uma autorização judicial. Eu tenho casos que até o padre foi processado porque fez o casamento religioso e a mãe não concordava com aquele casamento. No caso das noivas de menor idade, às vezes demorava essa autorização. Mas o que acontece? Também tem outra coisa, o casamento civil era mais caro. Então, às vezes, os noivos não tinham condições de arcar com aqueles custos. De toda forma, eu quero ressaltar que assim como algumas comarcas passaram a exigir autorização judicial para emitir a certidão de inteiro teor, em muitos lugares a mesma exigência é feita para consultar o processo. Esse era um recadinho que eu queria falar sobre o registro civil, para justificar até porque que eu disse logo no início que a minha preferência é pelo assento paroquial. E agora eu vou passar para outras fontes na pesquisa, especificamente da pesquisa dos estrangeiros. Por favor, pode passar o slide? Isso. Eu começo pelo requerimento para registro de estrangeiros. Talvez algumas pessoas que estejam conosco aqui não conheçam esse documento, por isso que eu selecionei, tá? Essa determinação vem do decreto de 1938, era um formulário com 2 vias e tal, a primeira, mas onde encontrar isso aqui? Porque ele tem um monte de informações interessantes, nome, local de nascimento, data, nome dos filhos menores de 18 anos, enfim. Onde encontrar? Bom, no Arquivo Nacional, eu encontrei 2 tipos de processos. De quem vivia em solo brasileiro em 1942 e fez esse requerimento, e também de outros estrangeiros que viviam no estado do Rio depois dessa data. Que eu saiba, este material não está disponível para consulta online. Em Leopoldina, eles foram feitos em 1942, e em cumprimento a esse decreto, e é o seguinte, ele era em 2 vias, inclusive com a foto. A primeira via deveria ser encaminhada para a Delegacia de Polícia Marítima Aérea de Fronteiras da capital de cada estado. A segunda deveria ser mantida na Delegacia de Polícia Local. Então, eu trago o exemplo de Leopoldina e de Minas, de uma forma geral. Por quê? Porque no Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional no Rio, eu encontrei alguns requerimentos do estado de Minas e de outros estados também. Mas os demais eu encontrei, tive acesso a mais de 300 requerimentos de Leopoldina, e a maioria estava em Leopoldina mesmo, no antigo Espaço dos Anjos. Era mantido por um idealista que, infelizmente, quando ele faleceu, esse acervo se dispersou. Bom, havia 2 tipos de formulário, e agora eu quero, por favor, que passe o slide seguinte, pelo seguinte. Um formulário era para menores de 60 anos e outro para maior de 60. Assim como os registros civis, eles trazem inconsistências mais ou menos sérias. Eu destaquei aqui a parte inferior do formulário pelo seguinte. Esses formulários foram preenchidos com base em informações orais sem apresentação de fonte. Muitas vezes, não era nem o imigrante, embora ele pudesse estar lá, não era nem ele que dava as declarações, era alguém, um filho, alguém próximo, tá? Os declarantes nem sempre foram os próprios imigrantes e, sendo ou não, muitas vezes eles eram analfabetos. Ou seja, eles não conferiam o que o escrevente registrou lá no formulário, tá? Então, por exemplo, no caso do Rio, eu encontrei diversos requerimentos em que a origem do imigrante era a Calábria. Só que quando eu fui pesquisar, eram imigrantes do Vêneto. E aí eu recortei esse pedacinho aí para que vocês tenham, para quem não conhece, ter uma ideia do tipo de pergunta que era feito. Chegou ao Brasil antes de 1905, de 35, desculpa. Sabe o ano, o mês, o dia, o nome da embarcação, o porto, retirou-se do país depois? Gente, raros são, pelo meu modelo, quer dizer, é claro, a minha amostra não é imensa, mas ela é significativa. E a minha amostra me demonstra que raramente essas perguntas coincidem
com o que eu apurei em outras fontes. Bom, ok. Apesar disso, encontrar o registro de um ancestral ou parente de um ancestral poderá sugerir estratégias para prosseguir nas buscas. Então, eu sugiro que quem tiver condições, que procure, por favor. Vamos passar por um outro slide. Eu quero falar de manifesto de vapor e registro de hospedaria. Eu acho que existem algumas lendas no entorno e é provável que vocês aqui todos conheçam. Mesmo assim, eu resolvi dar um destaque a isso aí. Gente, em princípio, todos os manifestos de vapores ou listas de passageiros que tocaram portos brasileiros deveriam estar no Arquivo Nacional, no Rio. Na prática, eu descobri que muitos daqueles documentos viajaram junto com os imigrantes para a hospedaria e não voltaram, tá? Então, é preciso ter em mente que a busca não se concentra num único lugar. E eu quero chamar a atenção também pelo seguinte: entradas no Brasil antes de 1875, há esparsos registros em microfilmes do Arquivo Nacional não indexados. Aliás, hoje de manhã o Carrara falou sobre isso. O material no Arquivo Nacional não está todo indexado. A gente tem que ir lá. Eu passei alguns anos visitando, eu fazia uma pós-graduação no Rio, e aí no contraturno eu ia até lá para conhecer algumas coisas, tá? Mas, e outra coisa, muita gente quer achar a lista de passageiros em busca da origem dos imigrantes. E eu gostaria de ressaltar que somente a partir de 1892 é que esta informação começa a aparecer nos manifestos dos vapores. E não necessariamente corresponde ao local de nascimento, especialmente no caso dos italianos. A gente tem que ter em mente que eles costumavam passar uma parte do ano como trabalhadores temporários em outras localidades. E muitas vezes era nessa outra localidade que eles eram arregimentados. Então, o que vai estar lá no Manifesto do Vapor não necessariamente é o local de moradia ou de nascimento dele. Só para chamar. Bom, e aí, o que nós temos no Arquivo Nacional disponível? E eu acho que eu coloquei aqui o que está online, inclusive. Nós temos livros da agência portuária, aquela história, tá? Chegou a embarcação, passa pela agência portuária, é um tipo de livro. Livros da hospedaria da Ilha das Flores e da hospedaria do Pinheiro. Eu coloquei os códigos só para chamar a atenção, tá? Esse HIF são livros da hospedaria da Ilha das Flores. Esses são os códigos dos arquivos que a gente encontra online. E os manifestos de vapores, que no Rio, no Arquivo Nacional, tem manifesto de vapores do Rio e de Santos. Muito bem. Coloquei aí também o endereço da pesquisa no Sistema de Informação do Arquivo Nacional, porque a gente tem dois endereços. Num deles, a gente vai direto ao manifesto do vapor. E no outro, você faz a busca por sobrenomes. Lembrando que nesse de busca por sobrenomes, ali nós temos transcrição. E eu acho que para nós que trabalhamos com isso, que pesquisamos isso, a gente tem sempre que ficar atento. É transcrição ou é original? Porque se está digitalizado, ele pode ser o original, mas se ele está digitado, e como o Luiz falou, nós tivemos o privilégio, eu acho, de conhecer um método de pesquisa totalmente analógico. E então a gente falava digitalizar. Essas duas coisinhas aí fazem uma bela de uma diferença na hora de você selecionar suas fontes. Mas vamos em frente. Por favor, passe para o próximo slide. Eu quero falar dos registros, só lembrar, tá? O registro de hospedaria. Arquivo Público Mineiro, você tem o acesso do CIAM e você vai, no acesso inicial, pelo acervo imigrantes, você vai ter a parte digitalizada, desculpa, a parte transcrita, mas através dela você pode folhear as páginas, aí você vai ter acesso ao original. No Arquivo do Estado do Espírito Santo, eu só conheço a parte que tem a transcrição das fichas de registro. Eu só costumo utilizar a parte que tem a transcrição das fichas de registro. No Arquivo Público do Estado de São Paulo, também tem as duas coisas. Você tem um endereço
para anexo ao próprio livro, e um outro que você vai pesquisar por sobrenomes, que são transcrições. E é só para lembrar, vamos para o próximo slide. Eu quero falar de fontes complementares. Primeiro, imprensa periódica. Para entradas anteriores a 1875, a minha sugestão é: consulte a coluna Movimento do Porto, do Jornal do Comércio. Muitas vezes a gente encontra nome do imigrante, quase uma lista de passageiros. Mas isso aí é só uma sugestão e não significa que você vai encontrar tudo, não, tá? E agora eu vou falar de 3 fontes que eu acho que habitualmente não se pesquisa, tá? Pelo menos o pessoal que entra em contato comigo. Alistamento eleitoral do século XIX. Gente, esse alistamento, ele tem... Os trabalhadores contratados para a lavoura, eles eram eleitores, eles podiam ser eleitores, e não significa que eles tenham se naturalizado, não é assim que funciona. E algumas listagens, além da idade do alistado, ela traz o nome do pai. Então, você tem 2 dados que te ajudam a ver esse nome do pai, nome estrangeiro, talvez, e a idade dele vai te dar uma ideia do período que ele já estava no Brasil. O outro que eu sugiro também é o alistamento militar de 1890. Olha só, com a proclamação da República, tem o regulamento Benjamin Constant, que promoveu uma reforma no então Serviço de Paz e Guerra. Aquilo ali era reforçando a formação teórica com os ideais positivistas. Ocorre que, durante o processo, as juntas militares das comarcas realizaram revisão dos alistados em cada unidade. No caso da comarca de Leopoldina, essa revisão foi feita em 1890 e na ata de alistamento ela traz nomes de jovens com idades declaradas entre 19 e 29 anos. E a outra coisa que eu citei aí é a matrícula escolar até 1906, é um dos registros mais difíceis de serem encontrados, mas também contém, eventualmente, nome do pai e nome e idade da criança. Por favor, o próximo slide. Eu queria sugerir alguma literatura, porque para você realizar sua pesquisa, você tem algumas informações que são importantes. Esse primeiro livro que eu estou indicando, A Imigração e Colonização em Minas, de 1889 a 1930, da Norma de Góes Monteiro, é uma ótima fonte para a gente entender, a gente saber como é que eram aquelas as colônias. Porque, por exemplo, em Minas, nós tínhamos colônias municipais, tivemos colônias municipais, estaduais e da União. E esse livro dela ajuda muito. Estou indicando também 2 livros do Guilherme Auler. O Guilherme Auler ele é aqui de Petrópolis, né? E ele foi diretor do Arquivo Nacional. E ele publicou 2 livros que interessam para quem pesquisa imigrantes anteriores à fase da Grande Migração. Esse Registro de Estrangeiros, 1823 a 1830, que foi publicado em 61. E o Registro de Estrangeiros, 40 a 42, que foi publicado em 64. A outra obra que eu estou indicando também, que eu acho muito interessante, é para quem teve, o antepassado imigrante, teve propriedade rural na década de 20. Esse Indústria e Comércio, Estabelecimentos Rurais Recenseados no Estado de Minas, foi publicado em 1924, com base no censo de 1920. E ali você tem, por município, as pessoas que eram proprietários rurais. Isso ali também te dá algumas informações. É uma informação serial que eu acho bastante interessante. Tá? Aliás, eu tinha cortado as outras, porque o Carrara, hoje de manhã, já falou das fontes fiscais. E tem uma outra que eu acabei esquecendo de colocar aqui. No Arquivo Público do Estado do Rio, a gente encontra livros de registro do registro da Barra do Pomba e até de um entreposto que existiu no atual distrito de Ribeiro Junqueira. Eles estão lá no arquivo do Estado do Rio, no Aterge, ali na Praia de Botafogo. E é muito interessante porque ali você encontra os nomes de produção, etc. Quer dizer, na minha percepção, as fontes fiscais elas são sempre importantes. Eu indico também, agora, como os sites, né, o Antenati, que é um repositório de livros digitalizados de localidades italianas, especialmente do período napoleônico e da Restauração. E, claro, o Family Search, que tem livros de diversos países, especialmente ocidentais, mas não só. Mas esse assunto será tratado pelo nosso colega de mesa.
e eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Nilza, nós é que agradecemos a sua contribuição, foi excelente, tanto pela indicação dessas outras fontes que, como você disse, saem do comum, do trivial, né, daquilo que vem imediatamente à mente quando fazemos a pesquisa genealógica, em especial de imigrantes, quanto fica muito evidente, né, o quanto desses documentos ainda depende de digitalização para democratização do acesso, né? E principalmente, né, nós que estamos hoje numa mesa sobre democratização da informação e recursos disponíveis, né, do quanto ainda temos que caminhar para garantir essa democratização pela disponibilização desses recursos, né? Nós poderemos falar até mais disso após as apresentações, né, quando abrirmos para as perguntas, e aí podemos trocar informações sobre todos esses desafios. Tá? Muito obrigado, Nilza. E agora passo a palavra ao Luiz Pontes para a sua exposição. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Enfim, parabéns a Nilza pela apresentação, também achei muito interessante as informações. Eu, no meu caso, assim, eu optei, na verdade, como eu falei inicialmente, por falar um pouco mais a respeito da minha experiência como pesquisador ao longo dessas últimas décadas, que foi algo que me permitiu, como eu disse, experimentar duas maneiras de fazer pesquisa. Antes de uma forma muito mais artesanal, né, ou analógica, como disse a Nilza, e agora já na era digital. Então, na verdade, eu não trouxe aqui hoje muitas informações específicas. O meu objetivo aqui é mais tratar de alguns questionamentos, levantar algumas ideias que talvez possam ser de interesse para as pessoas que estão se dedicando à pesquisa genealógica ou à pesquisa histórica associada à genealogia, já que são duas coisas bastante atreladas. Então, o meu objetivo aqui é mais fazer isso, trabalhar um pouquinho a questão da experiência como pesquisador. Aí você poderia passar o próximo slide, por favor? Aqui tem apenas um resumo da minha carreira, vamos dizer assim, acadêmica. Eu sou doutor e mestre em educação e também trabalho com métodos estatísticos de pesquisa educacional. Então, na verdade, essa parte, vamos dizer assim, acadêmica, me influenciou bastante também na questão de se fazer pesquisa genealógica e histórica, em função da metodologia, né, do uso de fontes, enfim, a forma de registrar, né, todos os levantamentos que a gente faz, que eu sempre tentei seguir um pouco a linha metodológica das ciências que tratam especificamente desse ponto, mas, ao mesmo tempo, o meu trabalho ele tem sido muito no sentido de popularizar aquilo que eu estudo. Então, é por isso que, como eu comentei, eu tenho publicado muito artigos que têm servido mais como uma divulgação das pesquisas que eu venho fazendo por um público maior. Bom, entrando especificamente na área aqui que eu me propus a comentar, você poderia passar o próximo slide, por favor? Aqui sim, eu gostaria aqui, como eu comentei, de trazer, então, alguns questionamentos e algumas percepções que eu pude observar nessas algumas décadas já de pesquisa genealógica. Uma coisa assim, que me chama muito a atenção nos dias de hoje é, de fato, o que eu considero um privilégio de estar vivendo esse momento atual e também é um privilégio para as gerações mais novas que já nasceram nesse mundo contemporâneo, onde você tem uma quantidade de informações que é muito maior, obviamente, do que a gente tinha quando a gente fazia pesquisa, por exemplo, nos arquivos,
onde você tinha que fazer viagens, às vezes, né, para poder ir consultar uma biblioteca, sem contar que, hoje em dia, o que a gente encontra na internet certamente é muito mais do que aquilo que você encontraria num arquivo ou numa biblioteca, por melhores ou mais tradicionais que essas instituições fossem, né? Esse é um fato, talvez, inegável. Então, assim, eu acho que, do ponto de vista da democratização da informação genealógica, é claro que a gente está vivendo hoje um momento espetacular, né? Porque é muito grande e a facilidade de acesso a esse tipo de informação. E esse eu considero, talvez, assim, o mais óbvio, né, dos pontos de interesse dessa época atual. Uma outra coisa que, com certeza, também é muito interessante é a possibilidade que nós temos hoje de estabelecer a rede de contato, né? Então, hoje é possível fazer grupos de WhatsApp, de Facebook, enfim, e frequentar blogs, você mesmo publicar um blog ou ter um site onde você consegue arregimentar as pessoas, né? Reunir as pessoas em torno de um tema que você está estudando e que também é do interesse das outras pessoas. Então, e isso cabe muito bem com a genealogia, porque a gente sabe, né, que a genealogia trabalha com uma questão geométrica, né, em termos de interesse das pessoas. À medida que você vai subindo na sua árvore genealógica, vai aumentando o número de ancestrais em proporção geométrica, ainda que haja a questão da consanguinidade e tudo mais. Então, se você vai para trás, você sobe, né, na sua árvore várias gerações, 3, 4, 5, 8, 10, e depois você volta por uma outra linhagem, você encontra dezenas, centenas, milhares, né, de pessoas potencialmente que compartilham aquela origem comum com você e que pode se tornar um seu companheiro de pesquisa, né? Ou que às vezes já produziu, já pesquisou. Então, esse é um ponto muito interessante, né? Na verdade, já existia isso antes da era digital. Mas a diferença é que agora a gente tem acesso a essas pessoas de uma maneira muito mais fácil, né, do que antigamente. Então, às vezes você tem parentes que você nem conhece e que já fizeram pesquisas extremamente detalhadas, né, sobre as origens familiares em comum. Eu creio que quase todo mundo, talvez, que já faz pesquisa já há algum tempo, já passou por uma experiência como essa. Outra coisa que eu coloco aí como um terceiro ponto, que também me chama a atenção dos dias atuais, da questão da democratização da informação, é que nós temos hoje em dia a possibilidade de deixar público aquilo que a gente pesquisa, sem depender tanto, por exemplo, de uma editora, como era antigamente, quando as informações dessa natureza estavam muito baseadas nos livros, né, nas revistas de genealogia que se publicavam, e que o acesso à publicação desses tipos de informação era muito restrito, né? Geralmente você tinha que já conhecer pessoas da área ou instituições para ser admitido, né, para conseguir publicar. E hoje em dia é muito com alguns toques ali no computador, né, você consegue produzir informações e disponibilizar essas informações para o mundo inteiro. Então, essa também é uma terceira característica que eu acho que é muito marcante, né, do momento atual, né, o momento que a gente está vivendo, em termos de pesquisa genealógica. E um quarto e último ponto que eu coloco aqui, que também me chama muito a atenção atualmente, é a questão da ancestralidade genética, né, que também está surgindo com uma força muito grande atualmente. Já no Brasil nós temos, né, também algumas empresas que fazem esse tipo de teste, né, de DNA de ancestralidade, e que está simplesmente assim, abrindo uma nova área dentro da genealogia, conforme uma vez conversando com um participante aqui também do evento, do Colóquio, que é um amigo meu, o Wendel Costa, da Litese Costa. Ele, um tempo atrás, ele me recomendou que sugeriu que eu fizesse a respeito dos testes de DNA, e eu comecei, então, a me enveredar um pouco por isso, e fiquei gratamente surpreso
com o leque de possibilidades que se abrem com o teste do DNA. Eu não vou aqui entrar nos detalhes técnicos, né, desse teste, mas eu gostaria apenas de apontar que esses testes, pelo menos o mais básico deles, tem 3 características muito interessantes. Uma delas é a chamada a linhagem feminina, que ele consegue observar por causa do chamado DNA mitocondrial, que é um DNA que passa apenas pela linha feminina. Então, você consegue rastrear a linhagem, né, vamos dizer, a sua etnia, pela linha 100% feminina. Esse é um ponto que geralmente o teste fornece. Uma outra informação muito preciosa que o teste fornece, que infelizmente não serve assim para todo mundo, mas apenas para os homens, é a questão do DNA do cromossomo Y, né? Que é o cromossomo do sexo masculino. Então, ele também, o cromossomo Y, ele passa de pai para filho praticamente sem sofrer modificações. Então, você consegue também fazer aí uma segunda linha, que seria a linha masculina, ininterrupta, né? E isso ao longo de um período que abrange algo como milhares de anos ou dezenas de milhares de anos. Então, você consegue acompanhar essa linha. E uma terceira contribuição dos testes de DNA, que talvez seja a mais relevante para muitos propósitos, é aquela que pega o DNA da pessoa e distribui esse DNA de acordo com as origens do DNA. Então, com esse tipo de teste, é possível você estabelecer que tem, por exemplo, tantos por cento de um DNA compartilhado com a atual população da Europa Ocidental, ou da África, né, ou da América do Norte, ou da Ásia, do Oriente Médio, enfim, do Norte da África. E você, então, consegue uma coisa muito, que eu acho também extremamente relevante para esse tipo de pesquisa, é que você permite uma associação ou uma articulação muito clara da genealogia com a história, né? No meu caso específico, eu poderia até, a título de ilustração, observar o seguinte: quando eu fiz o teste do DNA mitocondrial, que é esse teste da linhagem materna, né, através das minhas pesquisas genealógicas, eu descendo por linha feminina, da esposa, da segunda esposa do Brás Pires Farinha. O Brás Pires Farinha, nascido, se não me engano, no final do século XVII, e esteve aqui em Minas no século XVIII, é mencionado no livro Velhos Troncos Mineiros, do Cônigo Trindade, como um dos velhos troncos mineiros, né, em português, e, pelo que eu já pude ver, ele se casou 2 vezes com 2 mulheres que tinham nome sugerindo algo como paulista ou então indígena, mas nunca havia muita certeza. E, através desse teste, eu pude perceber, então, que a linhagem, de fato, é uma linhagem indígena, ao que tudo indica, porque é o chamado haplogrupo B, que é um haplogrupo que nasceu na África, como todos os haplogrupos, dezenas de milhares de anos atrás. Depois ele passou para a Ásia. Na Era do Gelo, ele cruzou o Estreito de Bering, depois chegou na América do Norte, Canadá, Estados Unidos, México, desceu, foi para a América do Sul, para o lado do Pacífico, aí pegando os Quechuas, a parte inca, até chegar nos Guaranis e chegar na mulher do Brás Pires Farinha. Então, que é, se não me engano, a minha 5ª ou 6ª avó, na verdade, mais de uma vez. E, através dela, eu descendo por linha feminina. Inclusive, por essa linha, passa pela mulher do Domingos Henriques de Gusmão, que é um dos fundadores daqui da cidade de São José do Pomuceno, e uma filha dele, a Ana Clara Mendes, que se tornou a 2ª baronesa do Rio Pardo. Era a mulher do Joaquim Honório de Campos, que era barão do Rio Pardo, em Piacatuba, distrito de Leopoldina. Bom, enfim, isso é só um exemplo, né, para
ilustrar aquilo que, para mim, me pareceu como um grande potencial do uso do DNA, né, do estudo do DNA na genealogia e na história. Passando o próximo slide, por favor. Aí, sim, alguns desafios que eu vejo, que são problemas, em alguns casos, que, apesar dos avanços que a gente tem observado, ainda existem alguns pontos que talvez poderiam ser melhorados, ou então pontos a respeito dos quais a gente também tem que ter algum tipo de cuidado, né? Um deles, o que eu vejo é o seguinte, a respeito da busca por novas fontes, acho que isso é algo que as pessoas deveriam ter. Ou seja, quando a gente hoje vive um momento onde é muito fácil coletar informações pela internet, né? As informações, inclusive, elas são muito abundantes. Então, muitas vezes as pessoas ficam mal acostumadas, né? De ir a campo, de fazer pesquisa nos arquivos físicos, né? E eu acho, então, que isso é algo que ainda está de pé, né? A busca pelas informações das fontes primárias, como a Nilza, inclusive, acabou de ilustrar isso de uma forma muito eloquente. Outra coisa que eu vejo, que também acaba sendo um certo problema atual, é que, por exemplo, isso talvez o participante, o Mário, que vai falar da questão do Family Search, eu acho que seria interessante ele também, eu acredito que talvez ele toque em algum ponto nesse aspecto específico, é o seguinte, a gente tem hoje uma grande comodidade de ter mecanismos pelos quais várias pessoas podem entrar numa espécie de uma wiki, né, e fazer, então, um texto conjunto, fazer pesquisas conjuntas. E aí você, então, tem lá, por exemplo, uma plataforma onde você tem os seus ancestrais, que também são ancestrais de outras pessoas, e aí as pessoas vão lá e colocam a sua contribuição, né? E isso vai, certamente, deixando mais rico aquelas informações sobre a sua árvore genealógica. Agora, o grande problema é o controle sobre isso, né? Porque numa wiki, por exemplo, pode estar lá participando desde alguém extremamente sério, que já faz pesquisa há muito tempo e coisas desse tipo, como também pode estar aparecer uma pessoa curiosa, às vezes até bem intencionado, porém inexperiente, né? E que não tem muito cuidado na hora de alterar o que foi colocado lá. E, às vezes, então, a pessoa fica vítima, ou refém, vamos dizer assim, de ter o seu texto deturpado, eliminado, enfim, coisas desse tipo. Ou seja, você perde um pouco o controle sobre o material que você produz. Então, esse é um ponto que a gente tem que ter um certo cuidado, né? Quando a gente não tem a nossa individualidade de pesquisador preservada como deveria. Um terceiro ponto que eu também observo nesses casos é a questão da autoria, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa tem um grande trabalho, levanta várias informações genealógicas, datas de nascimento, locais de falecimento, etc., etc., coloca aquilo tudo na internet e um belo dia ela descobre que tem um site de informações genealógicas que é pago e que aquelas informações apareceram no site. E como que aquilo apareceu, né? E se ela quiser acessar o site, provavelmente ela vai ter que pagar. Aí ela vai pagar para acessar uma coisa que foi ela, talvez, que levantou. Então, esses são pontos. Eu não digo que são... É claro que são pontos éticos que deveriam ser tratados, né? Que tem até uma dimensão também que vai aí na área, talvez, do direito, para as pessoas aí que são dessa área. Eu acredito que isso deveria ser tratado, sim, porém, eu também gostaria de dizer que, apesar de reconhecer a existência desses problemas, eu acho que isso não chega a fazer sombra aos benefícios trazidos pela era digital e todos os recursos que ela subentende, né? Por fim, a questão também das informações genéticas, que é um ponto sensível e que, da mesma forma que as informações de renda, de hábitos de consumo,
e de preferências políticas, ideológicas e um monte de outras coisas que, infelizmente, a gente coloca na internet e isso, às vezes, pode virar mercadoria até, né, na mão de pessoas que trabalham, às vezes, ilicitamente com dados. Então, as informações genéticas é mais um ponto que entra nessa questão também sensível, né? Então, é algo com o qual a gente também tem que ter um certo cuidado. Finalmente, só para concluir essas observações, o próximo slide, por favor. Assim, o que eu recomendaria, por exemplo, para algumas pessoas que hoje em dia estariam entrando no campo da genealogia, ou que já estão no campo da genealogia, mas que estão talvez em busca de alguma coisa mais eficiente ou nova, o que poderia assim, ser explorado. Eu acho que uma das coisas fundamentais realmente são os mecanismos de pesquisa, como esses que foram exemplificados pela Nilza, né, e pelos outros participantes aí do colóquio anteriormente. Acho também que uma coisa interessante que se pode fazer é criar um blog. A própria pessoa, caso ela tenha produção, né, ela pode, então, criar um blog que eu acho que tem a grande vantagem de que é um espaço que você pode manipular do jeito que você quiser, né, exatamente para não ter esse problema, às vezes, de que as suas informações numa wiki podem ser eventualmente alteradas. Um outro ponto que eu também acho que é interessante é fazer a questão da ancestralidade genética. Pode abrir muitas portas e muitos questionamentos muito interessantes, né, para quem se interessa por esse tipo de assunto. E, na medida do possível, também nunca perder de vista, como eu já havia comentado antes, a pesquisa das fontes primárias, que, apesar também de não serem, né, exatamente uma garantia de fidedignidade, de veracidade, né, a gente sabe que as fontes também primárias elas têm muitos problemas, mas ainda assim também elas cultivar o gosto pela pesquisa nas fontes primárias, eu acho que mantém a gente conectado com a própria origem mesmo da genealogia, né, com aquele passado, enfim. Você se sente mais próximo do passado, talvez, fazendo uso desses materiais que estão aí já há várias décadas ou vários séculos. Né? Bom, então, em resumo, essa era a minha contribuição. Como eu comentei, apenas trazer algumas ideias e discussões sobre a temática da democratização da genealogia na contemporaneidade. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. Foi uma excelente fala, uma excelente exposição. Acho muito interessante o seu diagnóstico dessa renovada onda, né, de estímulo e facilidades, né, o que possibilitam o impulso da pesquisa genealógica, né, inclusive a partir dos avanços, das contribuições tecnológicas. E aí, Luiz, aproveitando até para linkar com a sua fala, né, a importância até desse evento, porque você falou que um dos elementos é a formação dessas redes de contato, né, e da construção coletiva. Né, e como que, inclusive, esse evento tem como um de seus objetivos também criar essas redes de contato. Né, como que nós estamos entrando em contato tanto desde a primeira mesa, hoje pela manhã, com tantos pesquisadores, né, que têm, como você falou, blogs, né, e estão aí num esforço coletivo de descoberta dessas fontes, né, desses fundos, desses acervos, da digitalização e da disponibilização, e inclusive da transcrição, né, para facilitar, principalmente ao público leigo, o acesso a esses registros. Né, e como agora nós temos, né, podemos utilizar dessas novas ferramentas para potencializarmos tanto a pesquisa genealógica como a democratização dessas fontes. Né? E aí, tomarmos esforços nessa renovada onda em favor da pesquisa genealógica, né, e de seus resultados, a despeito, né, como você bem apontou,
de que isso também traz novos desafios, né? Muito obrigado, Luiz. Teremos a oportunidade aí de debater, de meter as perguntas após a fala do Mário. Luiz, e só lembrando que aqueles que quiserem fazer perguntas a quaisquer um dos palestrantes, né, por favor, podem fazê-lo aí pelo chat, né, e transmitiremos, né, e faremos aqui a pergunta aos palestrantes. Certo? Muito obrigado, Luiz. Mário Luiz Silva. Oi. Cara, me deu um susto agora, porque eu fui desconectado há 2 minutos. Aí, desesperado, entrei de novo, consegui, estou aqui. Eu falei, poxa, logo na hora da minha apresentação. Mas estamos aqui, então. Eu só não estou encontrando o local para partilhar. Acho que você tem que me colocar como apresentador, né? Não estou encontrando aqui. Agora sim, vamos lá. Carregar uma apresentação. Espera um pouquinho que eu já vou colocar ela aí. Mário, se preferir, eu posso pedir a Núbia para... Eu mandei para ela, se ela puder fazer isso para mim, eu agradeço. Vou tentar pedir a ela. Vamos lá. Evitar a demora. Pronto. Núbia, você está... Também estou mandando por minha conta aqui, está convertendo o arquivo agora. Vamos ver, se der eu mesmo faço, aí fica mais fácil, mas se não for esse o caso, nossa amiga nos ajuda. Opa, tá lá, não sei se sou eu ou se é ela, mas está aí. Então tá. Tenha falado. Tá bom, mais uma vez eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui. Amei as 2 apresentações anteriores, né? Fiquei muito feliz porque ambas mencionaram Family Search e modéstia às favas, né? Realmente não dá para falar de genealogia sem falar do Family Search. Eu comecei a trabalhar para o Family Search há 15 anos e, inclusive, durante a minha apresentação, eu vou mencionar algumas das alterações que ocorreram nesse período, né? E vamos ver se nós podemos juntos aqui aprender um pouco mais sobre o Family Search e o papel que o Family Search está tendo em todos esses esforços de democratizar a informação, particularmente na área de genealogia. Então, se puder mudar aí o slide para mim, eu agradeço. Ok. Então, embora esteja mais ou menos pregando aqui, né, o Padre Nosso, ensinando o Padre Nosso ao vigário para muitos dos que estão assistindo, né, existem alguns que estão ainda engatinhando na área de pesquisa genealógica que talvez possam se beneficiar dessas informações sobre o Family Search. O Family Search, ele é mais do que um site. Na verdade, ele é uma organização, né, é a maior e mais importante organização genealógica do mundo, que tem o maior arquivo, né, de informações genealógicas disparado. Ninguém chega nem perto do que o Family Search tem. É totalmente sem fins de lucro, né? Todos os nossos serviços e recursos são gratuitos, podem ser acessados de sua casa, e a história dela é essa: fundada em 1894, ainda como Sociedade Genealógica de Utah, lá no estado de Utah, nos Estados Unidos. É uma organização que é mantida pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não
não tem nenhum fim comercial, não tem nenhuma parceria comercial que envolva dinheiro com quem quer que seja. Nós somos totalmente autofinanciados. Começou como uma biblioteca, reunindo obras de genealogia. Com o passar do tempo, sentiu-se a necessidade de ampliar o seu alcance, né? Então, na década de 1930, começaram os trabalhos de microfilmagem de documentos de valor genealógico. E isso começou, obviamente, lá nos Estados Unidos, onde era a sede. No Brasil, essa microfilmagem não ocorreu até a década de 1970. E na década de 1970, então, nós mandamos algumas câmeras aqui para o Brasil e começamos a fazer a microfilmagem. Na virada do século, depois de um debate interno muito intenso, o Family Search decidiu que o futuro estava na digitalização. Então, nós deixamos de lado a microfilmagem e passamos a concentrar nossos esforços na digitalização. Não foi uma coisa fácil, porque nós éramos especialistas mundiais em matéria de microfilmagem, né? Nós éramos consultados nisso e tudo, e não foi fácil sair de nossa zona de conforto e mergulhar num campo que era novidade para o mundo inteiro, né? Mas, na virada do século, então, nós passamos à digitalização. Pode passar, por favor? Então, na digitalização, nós desenvolvemos a mesma experiência e a mesma capacidade que tínhamos na microfilmagem. Obviamente, demorou um tempinho, né? Nós aprendemos muita coisa e, às vezes, de forma dolorosa, né? Nós aprendemos a lidar com a digitalização, mas hoje nós podemos dizer com tranquilidade que somos um repositório seguro de imagens digitais. Eu vou explicar um pouco mais para frente por que eu digo isso. Então, hoje nós temos uma liderança mundial na preservação de registros antigos, particularmente de valor genealógico, porém de também grande valor histórico. Nós também somos líderes na criação e armazenamento de bases de dados públicos. Eu acredito que sejamos uma das instituições mundiais que mais tem informações públicas armazenadas em um único local. Somos também referência para estabelecimento de normas de qualidade, né, na preservação e publicação de arquivos históricos. Somos a principal fonte de ajuda na construção da identidade pessoal, por meio da história da família. E apoiamos instituições públicas e religiosas que tenham as mesmas finalidades que nós. Como eu disse, nós não fazemos qualquer acordo financeiro com qualquer entidade ou organização ou empresa comercial. Nossa fonte são as empresas públicas, os arquivos públicos, os arquivos eclesiásticos e outros que tenham informação genealógica. Pode seguir? Então, só para dar uma ideia do tamanho do Family Search hoje em dia, então aí alguns números, né, de nosso site. Nós temos 4,7 bilhões de imagens digitais publicadas, cerca de 20 milhões de visitantes únicos, né, acessam o site por mês, e já temos hoje 9 bilhões de nomes indexados, ou seja, temos mais nomes do que a população atual do mundo, né, indexados lá. Mas isso é apenas, digamos assim, uma pequeníssima parte de nosso acervo. Boa parte do nosso acervo ainda não está indexado, mas nós temos aumentado nossos esforços, nossos recursos, buscando indexar com mais rapidez, né? Inclusive, temos feito convênios com empresas comerciais, não para trocar informações comerciais, mas pagando essas empresas para que façam digitalização para nós, né, que é disponibilizada gratuitamente no site. Temos usado também muitos indexadores voluntários através de nossa própria plataforma. Aqueles que conhecem a plataforma e se utilizam dela certamente já tiveram a oportunidade de ver a indexação do Family Search, como ela é feita. E a cada dia estamos buscando opções tecnológicas que permitam que o trabalho seja feito com mais rapidez. Para vocês terem uma ideia, como eu mencionei, eu estou há 15 anos aqui no Brasil.
aqui no Brasil não, no Family Search. Quando eu comecei, eu era o único gerente para cuidar de Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Caribe. E nessas geografias todas nós tínhamos 12 câmeras, talvez 15 em alguma ocasião. O trabalho foi crescendo tanto que hoje eu cuido só do Brasil, só entre aspas, né, porque o Brasil por si só é um continente, e nós temos hoje 40 câmeras espalhadas pelo Brasil, só pelo Brasil, fazendo a captura de registros de valor genealógico. É algo que o interesse por isso aumentou grandemente, como já foi mencionado, né, pelos meus antecessores aqui na sessão. Tem muita gente procurando, pelos mais variados motivos, e nós estamos buscando acompanhar esse progresso, esse crescimento, né, injetando mais e mais recursos para que o site funcione corretamente, para que todos os elementos estejam em ordem e que todos os recursos estejam disponíveis. Pode passar. Então, qual é o propósito do Family Search? É esse aí, ajudar os indivíduos e famílias a descobrir seus antepassados e conectar-se com eles. Não existe agenda oculta, não existe pegadinha, não existe nada. O site é totalmente aberto. Qualquer indivíduo, independente de local em que esteja, de raça, de religião, de classe social, seja lá o que for, ele tem acesso gratuito a nossos recursos, né, de forma igual. E pode usar para o que bem entender. Tem muita gente que procura buscando provas que permitam a ele requerer dupla cidadania, né? Prova de antepassados europeus, principalmente. Tem gente que procura simplesmente para conhecer mais sobre si próprio, né? Entender um pouco mais de si, porque todos nós sabemos que quando nós sabemos de onde viemos, né? Quando nós conhecemos nossas origens, nós até aprendemos muito mais sobre nós mesmos, até do que nossos antepassados, né? Do que sobre nossos antepassados. Então, o objetivo do Family Search é esse: voltar a atenção e o coração das pessoas para seus antepassados, para que elas entendam a sua história e se entendam melhor. Pode passar para o próximo. Então, como é que nós publicamos online os registros genealógicos do mundo? Eu vou falar brevemente, bem resumidamente e simplificadamente dos passos necessários para isso. Tudo começa com um acordo de cooperação. Eu, como gerente de relações institucionais, eu sou responsável por fazer contato com os arquivos, e quando eu digo arquivo, é em lato sensu, né? Ou seja, os custodiantes de registros, seja um arquivo, seja um cemitério, né? Seja lá o que for, que tenha registros genealógicos. Então eu faço contato com eles, apresento o Family Search a eles, apresento a nossa proposta e negocio com eles a permissão para fazer a digitalização dos registros deles. Em seguida, nós instalamos uma câmera lá onde os registros estão e fazemos a digitalização de alta qualidade dentro de todos os parâmetros exigidos pelo CONARC e pelos conselhos de arquivos do mundo inteiro. Após essa digitalização, as imagens são enviadas para a nossa sede lá nos Estados Unidos, né, onde elas são processadas e uma cópia é criada para entrega ao arquivo original, né, o detentor dos originais. E, ao mesmo tempo, essas imagens também são publicadas no nosso site, após uma pequena catalogação, né, e ordenação, e são mantidas em nossos servidores. Nós temos mais de um servidor espalhados pelo mundo. Um deles fica nessa caverna que vocês estão vendo aí, ó. Fica lá nos arredores de Salt Lake City, em Utah, considerado um dos locais mais seguros do mundo, né? Compara-se a Fort Knox, que é onde ficam as reservas de ouro dos Estados Unidos. E eu já estive nesse cofre, é uma instalação impressionante. E ali, não apenas as imagens digitais ficam seguras dentro desse servidor, mas também os microfilmes do passado estão todos guardados lá. Tem microfilme lá que vai fazer 100 anos. Né? Daqui a 7, 8 anos ele vai completar 100 anos de existência e está lá em perfeito estado.
porque esse local é mantido em perfeitas condições de preservação, tanto de umidade, quanto de temperatura, de limpeza, tudo isso. Então, ali eles são preservados e são publicados no nosso site. Algumas coleções são publicadas de uma forma catalogada, de uma forma mais simples, que exige mais da pessoa para buscar informações. E algumas são indexadas, permitindo, então, uma busca por nome, por sobrenome, por localidade, por data de eventos, e assim por diante. E é, então, colocado no nosso site para a preservação, ou melhor, para o acesso de todas as pessoas. Pode passar, por favor? No Brasil, especificamente, o Family Search tem realizado parcerias, como eu disse, desde a década de 1970, com diversas instituições detentoras de registros de interesse genealógico. As principais parcerias que nós temos feito são com o Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional é nosso parceiro de longa data, já fizemos vários projetos lá com eles, projetos de registro civil, projetos de registro de imigração, né, censos, etc. e tal. Prefeituras, é um pouco mais recente, mas temos feito com prefeituras para digitalizar os registros de sepultamento, né, dos cemitérios públicos municipais, que são uma fonte interessante de informação genealógica e, infelizmente, não recebem muito recurso para serem preservados. Então, muitos deles se perdem, o que é uma pena, né? Então, nós, há alguns anos, decidimos correr atrás desses registros também e oferecer nossa ajuda para preservá-los. Tribunais de Justiça dos estados, né, nós geralmente fazemos convênios com as corregedorias, que são o órgão fiscalizador da atividade cartorária, e através desse convênio nós temos acesso aos cartórios de registro civil de pessoas naturais e digitalizamos os registros de nascimento, de óbito, de casamento, as habilitações de casamento também, né? E outros registros, eventualmente, de valor genealógico que se encontram. Cartórios individuais, nós temos feito convênios com cartórios individuais quando temos dificuldade em negociar com as corregedorias e, obviamente, os arquivos eclesiásticos, principalmente da Igreja Católica, mas não exclusivamente deles. Nós temos grande quantidade de registros católicos, mas temos também registros luteranos, por exemplo, do sul do país, né? E alguns outros registros religiosos. Uma boa quantidade das igrejas não mantém registros de seus membros, por isso nós não conseguimos acessá-los, mas todas aquelas igrejas que possuem registros de seus membros, nós estamos em contato com elas e buscamos, temos sempre interesse em preservá-los. Então, os registros mais comuns que a gente pode capturar são os registros civis, que eu já mencionei, os eclesiásticos, né, que são muito ricos, né, registro de batismo, de crisma, de casamento, as ordenações sacerdotais, né, os processos de generis et moribus, que contém uma árvore genealógica, digamos assim, do candidato a padre, né, que deve retroceder pelo menos 4, 5 gerações. Se você tiver um parente, então, antepassado seu, um tio-avô, que foi padre, você encontrar esse processo dele, você já tem 6 ou 7 gerações da árvore prontinhas para você, né? Também temos feito vários registros de censos. Infelizmente, aqui no Brasil, censo populacional nominal é difícil de achar, né? Os censos mais recentes são todos eles estatísticos, né? Então, mas ainda existem censos antigos, guardados aí nos vários arquivos espalhados pelo Brasil, e a gente está sempre em busca deles. Registro de sepultamento, registros de escravos, que são imensamente raros e por isso mesmo muito importantes. Registros eleitorais, registros militares, eu não mencionei aí, mas estão também incluídos no nosso radar, né? Então vamos seguir em frente. O que nós oferecemos quando nós abordamos um arquivo? Nós oferecemos a eles a digitalização gratuita no local onde estiverem os registros, com equipamento e qualidades profissionais. Nós não retiramos registros de lá, nós não levamos livro para lugar nenhum, nós fazemos tudo dentro do arquivo, sob a orientação deles. Já tivemos, por exemplo, aqui no Arquivo Público do Estado de São Paulo,
Um projeto que tinha 21 câmeras capturando ao mesmo tempo num grande salão que eles providenciaram para nós, né? E com um processo muito azeitado, muito bem oleado, né? Lubrificado de recebimento dos livros, captura, devolução de livros para o arquivo. Foi um projeto muito bacana, um projeto sensacional que nós fizemos lá, sempre dentro das condições do arquivo. Então, a gente se adapta às condições de cada arquivo. A gente utiliza equipamentos de alta qualidade, equipamentos que não danificam os documentos. Nós não utilizamos scanners, nós utilizamos o que eles chamam de câmera planetária. Ou seja, como vocês estão vendo nessa foto aí, a câmera está em cima, né, perto da cabeça do operador. O registro é colocado sobre aquela mesa preta ali, então não há contato, não há pressão, não há nada, não há possibilidade de danificar os registros. Nossos operadores são treinados para manusear o registro com cuidado e com carinho. Então nós oferecemos essa digitação gratuita. No final do projeto, nós entregamos a eles uma cópia também gratuita de todas as imagens capturadas, com pleno direito de uso do arquivo, que pode fazer com eles o que bem entender, e uma garantia de respaldo caso as cópias se percam. Ou, né, nem gosto de pensar nisso, caso os originais sejam destruídos por alguma razão. Então, se destruir os originais, o valor histórico se vai, mas a informação está garantida. E a cópia que nós doamos a eles, se também se deteriorar, ou, por exemplo, o HD não abre mais, né, o pendrive se extravia, nós podemos sempre dar a eles uma nova cópia, perdão, uma nova cópia, retirando de nossos servidores. Pode seguir? Então, o que nós pedimos em troca? Apenas autorização para publicar as imagens no site Family Search, para acesso gratuito a todos os interessados em identificar seus antepassados. Quando a gente trabalhava com microfilme, a única maneira de acessar as imagens era indo a um de nossos centros de história da família, que estão espalhados pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil nós temos diversos desses centros, geralmente instalados em capelas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, em uma sala reservada para isso. E naquela época, então, o que a gente pedia era, a pessoa chegava lá, fazia uma solicitação de microfilme. Então, por exemplo, eu quero microfilmes de registros de nascimento da região de Juiz de Fora. Então, nós mandamos essa solicitação para Salt Lake. Eles pegavam uma cópia dos microfilmes da região de Juiz de Fora e mandavam para aquele centro de história da família que havia solicitado. A pessoa tinha, então, se eu não me engano, era 1 mês ou 2 para pesquisar. Esse centro de história da família tinham as máquinas de leitura de microfilme. Com a digitalização, isso se tornou desnecessário. Hoje a pessoa pode acessar nosso acervo do conforto de seu lar. Ainda existem algumas coleções cujo acesso está restrito aos centros de história da família. Sempre que isso acontece, não é por decisão do Family Search. É por uma decisão do dono dos registros originais, do arquivo ou do repositório dos registros originais. Né? Nós tentamos renegociar todos os contratos que nós tínhamos para que pudessem ser convertidos para digital e publicados no site. Alguns disseram não, deixa lá no Centro de História da Família também, apenas no Centro de História da Família, para a gente não perder o controle sobre a divulgação dessas informações. Né? É interessante que uma coisa que eu vou falar mais à frente explica que isso não faz muito sentido, mas a única coisa que nós temos para apresentar é um serviço de boa qualidade e nossa reputação. Então, se o dono dos registros originais não permite, nós não publicamos no nosso site e a pessoa tem que se deslocar até os nossos centros de história da família para acessar esses registros. Pode passar, por favor? Então, alguns pontos importantes. Primeiro, nossas imagens não são registros. Essa preocupação excessiva em controlar os registros não faz sentido porque elas são apenas imagens, reproduções. Elas não têm fé pública, elas não podem ser usadas para prova em juízo, nada disso. Então, a pessoa interessada vai continuar tendo que pedir uma certidão
ao detentor dos registros originais. Então, não há perda de controle, né? Nossas imagens só têm valor informativo, mas não tem valor probatório absoluto, como uma certidão teria. Nada é cobrado, seja do detentor dos registros originais ou dos usuários do site. Não há nenhum custo para utilizar os nossos recursos. Nossos dados, ou os dados das imagens que nós capturamos, não são comercializados. Nós não vendemos, não comercializamos com quem quer que seja. E, finalmente, o acesso ao site é amplo, geral e restrito e sempre gratuito. Ou seja, qualquer pessoa pode acessar o nosso site. Pode ir para frente um pouquinho? Então, algumas considerações. Primeiro, a atividade do Family Search é sem fim de lucro e voltada para a pesquisa. E segundo, não divulgamos informações privilegiadas, mas apenas dados públicos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque com o advento da Lei de Proteção de Dados, né, Lei Geral de Proteção de Dados, houve uma preocupação muito grande. E agora, como é que a gente fica nessa história? Então, pode passar para frente. Eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Valdemar Ortunho Júnior, que é o presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a agência governamental criada para regulamentar a aplicação da LGPD aqui no Brasil. Nessa conversa, foi muito interessante a conversa. Eu fui abençoado com essa oportunidade de falar diretamente com ele. Eu pensei que eu ia me reunir com o staff dele, mas quando eu entrei na reunião virtual, o primeiro rosto que eu vi foi o dele. E só ele estava lá e ele teve toda a paciência do mundo para fazer perguntas muito pertinentes sobre a atividade do Family Search e responder às minhas dúvidas. E duas coisas que ele falou. Primeiro, há pelo menos 60 dispositivos da LGPD que ainda precisam de regulamentação. Tá? Eles não estão sendo ainda muito exigidos porque não estão regulamentados. E segundo, o propósito principal da LGPD é coibir o uso comercial de dados pessoais. Então, palavras dele, não minhas, ele disse: Mário, o Family Search está a quilômetros de distância de nosso radar. Nós estamos buscando uso indevido, né, principalmente o uso comercial, para lucro de informações pessoais. Ou para lucro ou para fraude. Nada disso se aplica ao Family Search. Então, por enquanto, pode seguir com o seu trabalho e não se preocupe com isso, não. Então, eu fiquei muito aliviado por causa disso. Né? Os meus companheiros aqui de sessão já mencionaram também essas preocupações, né, com a privacidade, com a exposição, etc. e tal. Mas o Family Search não está interessado em dados de gente viva. Nós queremos ajudar a pesquisa genealógica. Uma certidão de nascimento de 20 anos, o valor genealógico dela é praticamente nulo. Porque ou o próprio indivíduo está vivo, ou parentes dele, pessoas que com ele conviveram, que podem fornecer as informações genealógicas, estão vivos. Então, nós não queremos registros muito recentes. Nós até podemos fazê-los por uma questão de preservação, se são registros que estão correndo risco de ser deteriorados ou de ser perdidos de alguma forma, né? Ou o acesso deles pode, da noite para o dia, ser cortado e nós nunca mais termos a oportunidade de preservá-los digitalmente, aí a gente faz. Mas nosso foco são os registros históricos, os registros antigos, aqueles que não tem mais ninguém para contar, né, se não for o próprio registro. Então, em resumo, essa é a minha apresentação. Né, eu acredito que o site do Family Search, os recursos do Family Search, a organização Family Search como um todo, tem feito um trabalho muito bom de democratizar o acesso às informações através desses projetos de preservação digital e publicação livre e gratuita para todos eles. Estamos à disposição, agradeço mais uma vez a oportunidade e estamos aqui para responder e comentar qualquer pergunta ou dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado, Mário. Foi excelente e ainda que creio que seja desnecessário, mas também em nome do projeto Origens Horizontes, também agradecemos aí ao Family Search, que é uma base imprescindível
para o trabalho que temos até realizado, tanto de auxílio àqueles interessados na recuperação de seus ancestrais, na montagem de suas árvores genealógicas, quanto na transcrição desses registros, né, a fim de colaborar aí com a democratização do acesso. E recebemos diversas perguntas aqui, e aquelas que não forem possíveis de serem respondidas na mesa redonda de hoje, dado a limitação do horário, serão encaminhadas aos convidados para que eles possam responder, certo? Futuramente. Nesse sentido, já abrindo para a fase de perguntas, e aí os convidados podem abrir as câmeras e os microfones, se quiserem, e passo a palavra à professora Fernanda, que tem também tem perguntas a fazer. Obrigada, professor Mário. Eu agradeço muito a fala dos expositores. Eu fiquei muito feliz, muito encantada também, porque a gente conseguiu perceber nas falas, desde de uma inserção, uma introdução à pesquisa genealógica, né, até aquele ponto mais avançado do genealogista experiente. As minhas duas questões são o seguinte, para o Luiz e para a Nilza, a respeito do impacto que eles visualizam da pesquisa que eles fizeram sobre a história local. No caso do Luiz, principalmente, né, tem um livro publicado sobre, a partir das publicações que ele fez no jornal, mas como é que ele vê esse impacto e também o papel dos arquivos públicos municipais, como está essa organização, eu sei que eles estimulam bastante, né, a preservação do acervo. E com relação ao Mário, eu queria perguntar o seguinte, Mário, como é que a gente pode pensar essa relação de preservação dos acervos, né, também com o trabalho que o Family Search já faz? Por exemplo, chegar em alguns lugares, foi motivo aí de algumas perguntas no chat, né, que ainda não foram contemplados, alguns arquivos que a gente sabe que estão ali, existem, e talvez o Family Search pudesse participar de uma demanda da sociedade civil organizada no sentido de organizá-los. E, Mário, na mesa da manhã hoje a gente falou muito sobre o Gilberto Miranda, que é um genealogista que idealizou esse seminário, que não pôde estar presente com a gente na mesa, mas se encontra agora entre os ouvintes, então agradeço, Gilberto Miranda, a participação e todo o apoio que deu, né, para a gente realizar esse evento, e também o Marcos Coelho, que é outro genealogista muito conhecido do pessoal que está aí ouvindo, e dos mineiros principalmente, e que não pôde estar presente hoje também. Obrigada. Bom, se me permitem, eu gostaria só de brevemente responder a questão da Fernanda. De fato, Fernanda, acabou que não me detive muito nessa questão específica, que é atualmente assim, algo que tem realmente me interessado muito. Na verdade, há muito tempo. É a história aqui local, né, de São João Nepomuceno. Como eu comentei, eu tenho publicado sobre isso regularmente desde 2013. E, com isso, foi possível fazer um livro com base nessas publicações, que foi lançado em 2019, que, na verdade, quando eu lancei, já tinha a ideia de ser uma série, de ter vários volumes. E agora, em maio desse ano, eu acabei de lançar o segundo volume. E pretendo lançar alguns outros também com o tempo. Eu tenho notado assim, um ponto muito positivo nesse esforço, porque eu assim, acho que foi uma vantagem desse tipo de divulgação que eu fiz, foi de lançar mão tanto da imprensa escrita, como é o jornal, é um jornal tradicional aqui de São João, mas também lançar mão através do blog, porque eu criei um blog que se chama sjnhistoria.wordpress.com, e lá, então, tem a minha coluna, que são João Nepomuceno, 2 séculos de história.
Uma coisa que eu percebi fazendo assim, essa divulgação foi uma necessidade até. Eu acho que está dando um eco aqui a fala. Mas uma necessidade que eu sentia nos meus conterrâneos de saber mais informações sobre a história local. Porque eu acho que isso, inclusive, é um ponto que deveria ser muito mais explorado. E eu, infelizmente, não vejo isso. É claro que existem iniciativas muito importantes, como a da Nilza Cantoni, aí também, Leopoldina, e várias outras pessoas, o Marcos Machado, Descoberto, enfim. Eu vejo que algumas pessoas da região fazendo pesquisa de alta qualidade. Isso é muito importante. Agora, outra coisa que eu vejo que é muito importante também é a divulgação, né? Assim, fazer o resultado não ficar apenas restrito ao mundo acadêmico, né? Levar essa história para as pessoas. Porque um problema que eu vejo, e aí talvez seja uma questão até nacional, né? É essa falta de memória, né? Que em geral as pessoas têm, né? Não sabem direito o que aconteceu, às vezes 10, 20 anos atrás, o que dirá do século XIX, ou do século XVIII e por aí vai. Então, assim, eu acho que, para mim, está sendo muito importante manter essa coluna e manter o blog. E falando também de São João, um ponto que você colocou aí no escrito, na parte escrita, é o seguinte: São João também, agora recentemente, nós tivemos uma boa notícia para quem estuda aqui genealogia de São João Nepomuceno e região, porque nós temos aqui um arquivo que era do Fórum da cidade, e ele estava em uma situação extremamente comprometida, porque a própria integridade física dele estava ameaçada, estava num porão com umidade, sem nenhum tipo de catalogação, e muito menos de preservação, e através de um trabalho voluntário, inclusive de alguns pesquisadores, como o Wendel Costa, né, que está participando aqui do colóquio, o Pablo Mendonça, que é daqui de São João, o Eduardo Ailton, como a Irene aí comentou há pouco, eles principalmente conseguiram fazer uma catalogação desse material, colocar o material num lugar onde ele está agora bem mais preservado. E agora a dúvida que existe é o que vai se fazer, né, com esse arquivo que já está sendo recuperado. Uma coisa muito importante seria fazer também a digitalização desses documentos. A Irene até coloca uma possibilidade aí do Family Search atuar sobre isso. Mas, de qualquer forma, eu fico muito contente que é uma ação da maior importância que já começou a acontecer, e eu creio que ela vai ter um final feliz, né? Vai ser possível preservar todas essas informações, mais do que isso, disponibilizar as informações para o público que venha a se interessar por ele. É isso. Mário? A Nilza não quer fazer algum comentário antes de passar para a minha resposta? Eu estava ouvindo o Luiz, e é o seguinte: a coluna que nós temos no Jornal de Leopoldina, há 25, 26 anos talvez, ela é uma coisa muito interessante porque ela atinge um público que não tem o hábito de pesquisar história, enfim. E parece-me que ela está funcionando bem, mas só que nós publicamos, nós fazemos projetos, como eu disse na apresentação, eu escrevo junto com o Luiz Machado, a gente esboça os nossos projetos, o tema é sempre a história de Leopoldina, mas aí a gente faz determinados focos. Atualmente, por exemplo, nós estamos com os pioneiros de Leopoldina, nós estamos tratando das propriedades antigas. E nisso a gente vai não só recuperando as informações, como também estimulando as pessoas a procurar saber mais. Só que para isso a gente precisa de maior acesso à informação. E no caso de Leopoldina, na década de 90, eu trabalhei pela preservação do arquivo da Câmara Municipal, que é um arquivo muito rico.
Até porque Leopoldina, no século XIX, ela chegou a ter 21 unidades administrativas que lhe eram subordinadas, 21 distritos, em tempos diferentes. Hoje em dia, desde 1962, são só 5. Então, o que acontece? Esse arquivo do município, ele é muito importante, o arquivo da Câmara, no caso, ele é muito importante porque ele abrange desde... talvez muitas pessoas não conheçam bem a região, talvez não saibam de onde eu estou falando, mas se você pegar o Rio Pomba, quer dizer, São João Nepomuceno está do lado de Leopoldina. Você pega ao norte do Rio Pomba, quer dizer, na margem esquerda do Pomba, aquilo ali pertenceu a Leopoldina no século XIX. Cataguases, Miraí, Santana, Laranjal, Palma, e aí você volta, Recreio, Além Paraíba, Pirapitinga, enfim, foram 21 distritos, não concomitantemente, tá? No século XIX. E esses documentos, quer dizer, os documentos gerados por essa administração fazem parte do acervo da Câmara Municipal, só que estão totalmente sem preservação. Na década de 90, eu tentei fazer alguma coisa, mas não foi possível fazer, e dali também nasceu a necessidade, quer dizer, nós sentimos a necessidade de divulgar aquilo. E aí a gente mantém essa coluna no jornal e mantemos o site. E, por exemplo, eu mencionei hoje o alistamento militar de 1890, a gente disponibiliza lá, quer dizer, o que a gente consegue fazer, alistamento eleitoral, militar, uma série de fontes a gente disponibiliza, mas era preciso um trabalho muito maior. Felizmente, o arquivo do Judiciário já está há 3, quase 4 anos, disponível na Coarp. E eu torço para que todas as outras cidades consigam o mesmo. É isso. Bom, então, quanto à pergunta feita sobre o Family Search, alguns aspectos do nosso trabalho e das nossas ofertas e das nossas negociações são o seguinte. Em primeiro lugar, como eu disse, não há qualquer questão financeira envolvida. Nós não pagamos nada, não cobramos nada. Isso já cria, por incrível que pareça, já cria um primeiro obstáculo. Por quê? Porque, infelizmente, na nossa cultura, aqui no nosso país, a ideia de que não tem almoço grátis, ninguém dá nada de graça. Então, meu primeiro desafio é convencer o responsável pelos registros de que não há pegadinha, não há letra pequenininha, nas entrelinhas, que não há realmente nenhuma cobrança. Aí, passada essa primeira fase, quando consigo convencê-lo de que ele finalmente encontrou um almoço de graça, aí eu tenho que convencê-lo de que o Family Search é confiável. Imagine bem, eu entendo eles. Imagine alguém entrar na sua casa e falar assim, olha, me dá aí todos os registros de nascimento dos seus filhos, de casamento, seu, da sua mãe, do seu pai, me dá aí que eu vou tirar a imagem disso tudo e vou levar comigo. Vou te deixar uma cópia, mas vou levar comigo também. Não é fácil, você aceitar uma oferta dessa e confiar na outra parte. Então, para isso, a gente conta com o quê? Como eu já falei, a nossa reputação, que nós protegemos com unhas e dentes, para que as pessoas confiem em nós. E nós confiamos também, nós contamos com a ajuda da comunidade genealógica como um todo. De que maneira? Vou dar um exemplo específico. Eu cheguei, eu não vou dizer o nome do santo todo, não. Vou contar um milagre, mas não vou dizer o nome todo do santo. Nós temos um amigo do Family Search, usuário do Family Search, que é um desembargador aposentado, ex-presidente de um tribunal de justiça de um estado do Brasil. E certo dia, um amigo comum chegou para mim e falou, Mário, eu tenho aqui um desembargador aposentado e ele comentou por que não tem os registros civis do meu estado. Aí eu expliquei por quê. E ele, então, nós marcamos um almoço, eu conversei com esse desembargador, ele falou, olha, você tem tempo agora? Eu falei, tenho. Na verdade, eu fui ao estado dele para conversar com o arcebispo católico, lá da cidade onde ele morava. Aí eu estava com tempo livre, fui lá, almocei com ele, e no almoço ele falou assim, vamos lá no tribunal, vamos comigo lá agora.
Gente, eu entrei pelo tribunal como se estivesse entrando na sala da casa dele. Aquele homem era conhecido de todo mundo. Ele não batia nas portas, ele abria a porta e ia entrando. Dava um alôzinho para a secretária, fulano, tá aí? Tá. Aí ela entrava. Resultado, em 2 minutos eu estava diante do presidente do tribunal. E esse senhor, aposentado, né, ele falou para o presidente do tribunal, olha, eu conheço esse pessoal, utilizo os recursos deles há muito tempo, são pessoas sérias, ouve com atenção o que ele tem a dizer. Eu, então, vendi meu peixe para ele. Ele, inclusive, chamou o corregedor, o presidente do tribunal chamou o corregedor para ouvir, porque tinha a ver com o registro civil. E o que eu posso dizer é o seguinte, para resumir, em 5 dias eu estava recebendo pelo correio o convênio assinado, autorizando trabalhar nos cartórios daquele estado. Então, uma coisa é o Mário Luiz, com toda essa lábia que vocês estão conhecendo agora, né, com essa simpatia, chega lá e bater na porta do indivíduo e falar, olha, você não me conhece, você não faz a mínima ideia de quem eu sou, mas eu estou te oferecendo isso assim, assim. A pessoa vai bater a porta na minha cara, ou vai rir da minha cara. Né? Outra coisa é eu chegar lá com alguém que o conhece, né, em quem ele confia e que pode validar o trabalho sério que o Family Search faz. Isso acontece em muitos municípios do Brasil, por exemplo, prefeituras, né, de cidades de pequeno para médio, todo mundo conhece o prefeito conhece todo mundo. Então nós sempre temos um amigo nessas cidades que se prontifica a abrir o caminho para mim, como um João Batista, preparando o caminho para mim, né? E dessa maneira nós temos firmado vários acordos com base nisso, porque na nossa cultura, confiança é tudo. Aliás, esse foi um dos problemas que eu tive durante a pandemia, que eu não pude viajar. Então, uma coisa é você sentar frente a frente com a pessoa, olho no olho dela, transmitindo confiança para ela. Outra coisa é fazer isso pela internet, mesmo numa reunião virtual. É muito mais difícil. Por telefone, então, nem se fala. Então, de que maneira a comunidade genealógica pode apoiar o trabalho do Family Search? Dessa maneira, buscando pessoas que tenham acesso aos responsáveis por esses registros e validando o nosso trabalho diante deles. Os detalhes técnicos, legais, tudo bem, isso aí eu converso com a pessoa. Mas aí vai ser uma conversa diferente, porque já vai estar recomendado por alguém em quem eles confiam. Outro aspecto é o aspecto da identificação de acervos relevantes para a história da família e genealogia. Infelizmente, no Brasil, a organização arquivística é recente. E mesmo hoje em dia ainda está muito bagunçada, vamos ser sinceros, em muitos estados aí. Você chega no arquivo público estadual, eles não têm praticamente nada do que devia estar lá. O próprio Arquivo Nacional, várias coleções que deveriam estar no Arquivo Nacional estão espalhadas por aí. Né? E o Mário Silva, coitado, ele fica procurando, tentando encontrar, mas nem sempre a gente consegue identificar. Vocês, que são genealogistas ou que estão empenhados em pesquisa genealógica de alguma maneira, vocês conhecem muito mais do que nós, onde esses registros estão. E nós estamos à disposição para receber de vocês sugestões de acervos relevantes para a pesquisa genealógica, que inclusive estejam em risco pela falta de condições de preservá-los. Por falta de recursos, o Family Search nunca dirá não a qualquer projeto. Nossos critérios são o valor genealógico do acervo e a autorização do responsável. Se nós tivermos essas duas coisas, nós vamos em frente. Muito obrigado, Luiz, Nilza, Mário. Essa questão, né, é muito importante, porque como, né, até linkando com a fala, com a exposição da Nilza, né, vimos que como tem muito material ainda pendente de digitalização, de disponibilização. Né? E que aí, como que mesmo o Family Search que colabora com tantos pesquisadores, também precisa, né, de auxílio para ter acesso a esses dados, a esses acervos. Né? E uma pergunta que eu teria você disse que atualmente o Family Search tem 40 câmeras pelo Brasil
né, realizando essa digitalização. Esse trabalho, né, tão importante, tão imprescindível, foi afetado nesse contexto de pandemia ou esse segue sendo realizado? Né, Ele foi dentro das afetado. possibilidades? Ele foi afetado, sim. Houve ocasiões em que dessas 40 câmeras nós tínhamos apenas 17 operantes no auge da pandemia, né, porque os arquivos fecharam. As restrições, né, locais impediam o arquivo de receber nossos operadores de câmera para digitalizar os registros, impediam a interação com os funcionários do arquivo, etc. e tal. Então, durante um bom período dessa pandemia, nós realmente tivemos que paralisar alguns projetos e começamos a retomá-los, né? Hoje já estamos trabalhando em vários locais que ficaram paralisados durante a pandemia. Ainda estamos negociando com alguns arquivos que têm projetos pendentes nosso retorno, né? Mas realmente foi afetado, infelizmente foi afetado. Infelizmente em termos, né? Porque a preocupação principal é a saúde nossa e do pessoal dos arquivos. Mas foi afetado sim por causa disso. Agora, com relação aos recursos em si, né, por exemplo, nós fechamos, logo antes da pandemia, nós fechamos com o Arquivo Nacional um convênio para digitalização de 100 milhões de imagens de documentos de migração. Nós temos, por exemplo, pedidos de nacionalização, né, pedidos de naturalização de estrangeiros. Nós temos uma coleção de solicitações de registro de RNE, né, Registro Nacional de Estrangeiro. Então, são coleções muito interessantes, porque, em primeiro lugar, elas têm fotos dos indivíduos, né? Isso para o pesquisador é bacana, você vê a foto do seu bisavô ali, ou do seu tataravô, que você nem conheceu. Elas têm, alguns desses processos, têm documentos originais do país de origem. Por exemplo, a certidão de casamento da Itália. O cara veio com a família toda da Itália para cá, aí quer se naturalizar brasileiro, ele tem que apresentar nascimento dos filhos, o casamento dele, né? Nascimento dele, nascimento da esposa, está tudo lá dentro. Isso, então, cria um link com o país de origem que ajuda a pessoa a saber onde vai procurar informações lá. Né? Portugal, Itália, tem muito documento, né? Espanha. Então, é uma coleção riquíssima. E são 100 milhões de imagens. Para vocês terem uma ideia, uma câmera nossa capturando registros em estado razoável, né, que não exijam muito cuidado no manuseio, você pode abrir o livro, passar as páginas sem ter muito medo de que vai rasgar alguma coisa ou que vai se esfarelar na tua mão, eles fazem por ano, se não houver interrupção, horário bom, 800 mil imagens por ano. Quando você fala em 100 milhões de imagens, você está falando em 120 anos câmera. Ou seja, é uma câmera capturando por 120 anos. Aí nós colocamos 10 câmeras, isso diminui, para arredondar, para 10 anos. Se a gente colocar 20 câmeras, diminui para 5. Ainda assim, é um projeto gigantesco. Né? Agora, o importante é que, para o Family Search, o Brasil é uma grande prioridade. Então, falta de recursos não vai acontecer. Se amanhã ou depois a gente precisar que eles mandem mais 20 câmeras, eles vão mandar. Se precisar mais 30, eles vão mandar. Tudo que a gente precisa é de projetos para manter essas câmeras ocupadas e justificar o envio delas para o Brasil. Eles vão remanejar pelo mundo afora e vão mandar para cá. Mas, só resumindo, então, houve realmente uma diminuição no nosso ritmo de trabalho, não por causa de nós, mas por causa das circunstâncias da pandemia, mas nós já estamos retomando isso e cheios de disposição, né, para correr atrás do prejuízo e tirar esse atraso causado pela pandemia. Muito, muito interessante saber, inclusive, de que aí ainda há projetos, né? E esses desafios aí desse volume ainda de informações a serem digitalizadas. E a despeito do tempo que leve,
é um esforço ao qual todos nós agradecemos aí e batemos palmas ao Family Search. Só para te dar uma ideia do escopo da coisa, ano passado, 2020, com pandemia e tudo, nós firmamos 42 contratos e capturamos próximo de 40 milhões de imagens, com todas as restrições da pandemia. Foram 40 milhões de imagens durante o ano, para ser mais exato, 37 milhões aproximadamente. Né? E fechamos 40 contratos, firmamos 40 contratos com prefeituras, com arquivos, etc, etc. Então é realmente um trabalho gigantesco, né? Mas nós não temos medo disso, não. Nós queremos é mais. E a despeito, né, da antiguidade desses registros, é um trabalho que, em certa medida, é também urgente, né? Porque, tanto tendo em vista acontecimentos recentes, quanto até informações, um exemplo que apareceu na mesa da manhã, de como mais de, né, dezenas de livros, por exemplo, estavam na iminência de serem destruídos. Então, a digitalização é a garantia de que esses registros se perpetuem, né, e permaneçam aí disponíveis às presentes e futuras gerações. Nós tivemos exemplos recentes, tristes. Por exemplo, o Museu Nacional. Tudo bem que lá não tinha registros, mas se perderam artefatos históricos, né, e até pré-históricos, né, de valor inestimável. Do dia para a noite, numa lambida de um incêndio, se foi tudo. Mais recentemente, mesmo a Cinemateca, né, o acervo da Cinemateca, que queimou tudo, filmes, rolos e rolos de filmes. Eu só fico orando, com toda sinceridade, para que não aconteça uma coisa dessa, por exemplo, no Arquivo Nacional. Porque, olha só, no Arquivo Nacional, se aquilo ali pegar fogo, o que o fogo não destruir, a água dos bombeiros destrói. Então não vai sobrar nada. Nada. Não sei se vocês se lembram, há cerca de 12 anos, em São Luís do Paraitinga, houve uma inundação, aqui em São Paulo. Um reservatório de água arrebentou, a água invadiu a cidade. Casas de 2 andares ficaram só com o teto de fora. 2 andares. O primeiro andar ficou todo submerso, o segundo andar ficou só o teto de fora. A matriz, que era feita daquele adobe, né, aqueles tijolos de palha, não sei o quê, literalmente veio abaixo, ela ruiu. E o cartório foi inundado. Os livros que a enxurrada não levou ficaram em estado irrecuperável. Por sorte, o Family Search tinha, na década de 1980, microfilmados registros dos mais antigos até 1930. E por causa disso, eu tive a oportunidade de oferecer a eles, né, a conversão para o formato digital e entreguei à notária lá do cartório, a dona do cartório, um HD com as imagens dos livros mais antigos até 1930. Nós fizemos uma sessão formal no container onde a juíza estava atendendo, porque o fórum estava sendo limpo ainda, né? Tinha sido inundado. Ela estava atendendo num container, o promotor público em outro container, a OAB em outro container, o defensor público em outro container. 4 containers lá no estacionamento do fórum. Então, dentro do container da juíza, nós fizemos uma sessão solene em que eu apresentei as imagens, a registradora confirmou corresponderem às imagens dos livros que tinham sido destruídos, e a juíza, então, despachou autorizando a emissão de certidões com base nas imagens que o Family Search tinha microfilmado no passado, naquele cartório. Isso permitiu que muita gente não tivesse que passar pelo atropelo, pela dificuldade de restaurar seus registros. Gente que não tinha culpa nenhuma no que aconteceu, mas teria que procurar, né, testemunhas, ou documentos, ou cópias, para restaurar o seu registro de nascimento, o seu registro de casamento. Então, essa é um dos exemplos, né, do caráter prático do que o Family Search faz. E nós temos... Eu viajo por esse Brasil afora, às vezes eu passo na beirada de um rio, tem uma capelinha na beira do rio. Aí me dá aquela agonia, aquela dor no peito, eu falo, caramba, se chover, esse rio subir, será que tem registro dentro dessa capelinha? É uma luta constante, né? E só contando mesmo com a ajuda de Deus, a proteção de Deus, para muitos dos nossos registros que estão largados, né? Não é uma coisa que dá voto, então não é prioridade para político algum preservar registro no Brasil. Os donos dos arquivos, os donos não,
servidores dos arquivos, né, os arquivistas, às vezes com sacrifício pessoal enorme, com muito esforço, conseguem manter esses registros em condições decentes de utilização, né, mas sem apoio algum, se virando como podem. E o Family Search aqui oferecendo a digitalização gratuita e por razões as mais diversas, que eu não vou me estender aqui, né, muitos simplesmente dizem não, muito obrigado, não quero não. É triste. Bom, tendo em vista o... Ô, Mário, desculpa te interromper de novo, mas tem muita gente aqui pedindo o meu contato. Sim. Eu posso colocar, eu posso falar ou posso, sei lá, como eu posso dizer? Pode falar, também pode digitar no chat. Então tá, o meu telefone celular é 11 98579. Mário, vai ser gravado, aí vai o Brasil inteiro que acessar, depois vai ligar para esse Não, número. não tem problema, isso é um telefone de trabalho, pode ligar. Tá. Né? Eu filtro bem. Né? Com 3 frases eu já sei se realmente a coisa é séria ou não. Então eu já estou acostumado com isso. Né? Então, eu vou colocar aqui também no chat, mas é 98579-7527, DDD 11. E o meu e-mail é mariosilva, tudo junto, @familysearch.org. Vou colocar os dois aqui no chat. Então, caminhando, enquanto o Mário fornece aí as informações pelo chat, vamos caminhando para o encerramento. E, mais uma vez, agradeço a parceria na realização do evento do IHGMG e da ASBRAP, né, pelo apoio na realização deste primeiro colóquio de socioanálise. E, por óbvio, mais uma vez agradeço ao Luiz Pontes, a Nilza Cantoni e ao Mário Luiz Silva pela excelente noite de hoje, pelas enriquecedoras palestras. Foi um gigantesco prazer poder estar hoje com todos vocês e aprender nessa noite tão enriquecedora. Muito obrigado, e aí que permaneçamos em contato, estreitando os laços e reunindo esforços na democratização da informação e na construção coletiva desse conhecimento. Certo? Muito obrigado a todos, uma boa noite e até uma próxima. Boa noite, até logo, pessoal. Boa noite a todos, prazer. Boa noite, muito obrigada pela companhia de todos vocês e pelo aprendizado sensacional de hoje.